Ontem, né, eu estava aqui nos Estados Unidos, apurei com algumas pessoas de dentro do Flamengo, falei muito também com o Júlio Miguel Neto, né, que vem falando comigo, vem falando com o Mauro também. O Mauro também pode ter novidades e eu vou perguntar para ele. Mas ontem, por tudo que eu conversei com uma pessoa de dentro do Flamengo e a outra, sendo justo, por tudo que o Júlio me mandou, que ele conversou com um nome muito forte de dentro do Flamengo, acabou completamente a paciência do Flamengo com o Gerson e o Flamengo não vai fazer nada para ajudar o Gerson a ir para o Zenit. Por quê? Porque agora surge uma cláusula que tem mais 40 milhões de reais para o Flamengo receber, tá? Ou seja, além dos 25 milhões de euros, o Zenit tá bom. Zenit quis pagar os 25 milhões de euros e pronto. Aí agora sim leva o jogador. Não. Pelo que eu apurei, tá? E aí eu vou perguntar pro Mauro também, o Boto liberaria para ontem, pagando os 25 milhões de euros. Porque, por tudo que eu conversei ontem, não só com o Júlio, mas também com uma pessoa forte dentro do Flamengo, o Boto tá louco para se livrar e ainda ganhar esse dinheiro. Porque seriam 25 milhões de euros. Por um jogador de 29 anos. Porém, o BAP talvez não esteja com essa vontade toda de ajudar na saída do Gerson e pode querer esses 40 milhões de reais. Qual é a situação? Tá? Tem uma cláusula, caso o Zenit pague a multa rescisória, né, acaba o emprego, o vínculo do Gerson com o Flamengo, né? Porém, o direito de imagem que foi negociado agora nessa renovação e num valor muito alto para o Gerson, é algo à parte. E o Flamengo estuda acionar uma cláusula, tá? Que cobra o valor total do contrato em caso de rescisão unilateral sem justa causa. E esse valor é de 40 milhões de reais. Ou seja, é um valor à parte e até o que a diretoria do Flamengo alega nos bastidores é o seguinte, que o Zenit, na proposta, em qualquer situação, poderia colocar isso, né, no acordo. Pagando os 25 milhões de euros, tirar a multa relacionada a direito de imagem. Só que não tirou. Tem essa cláusula e aí, tá, uma situação que parece que o Flamengo até disse seria o seguinte, mas o Gerson que paga então. Se ele quer sair, o Gerson paga 40 milhões de reais. Mas é claro que o jogador não vai pagar 40 milhões de reais. Pelo que eu tô vendo de toda essa situação, Mauro César Pereira, o Gerson vai ficar, porque eu duvido que o Zenit pague 25 milhões de euros mais 40 milhões de reais. E aí vai ficar uma situação bem constrangedora, né, Mauro? Porque foi visível que o staff do Gerson queria que ele saísse, foi visível que o Gerson queria sair, falou até com o Ancelotti. O Ancelotti falou na coletiva de imprensa que o jogador conversou com ele sobre uma possível saída para a Rússia, mas parece que o BAP, aí não é nem o Boto, é o BAP, não vai querer abrir mão desses 40 milhões de reais. Mauro César Pereira, também é o que você apurou ou não? Não é o BAP, não. É o BAP, é o Boto, é todo mundo. É o aquário inteiro. Ninguém quer abrir mão dessa grana. Os caras, eu tenho dito, os caras estão de saco cheio desse combo Gerson, pai do Gerson e essa história toda. Porque isso vem de muito tempo, né? É um desgaste muito grande. E o que está muito claro é que se a gestão anterior ela tinha mais malebolência, jogo de cintura e tal, né? Essa tem uma forma de trabalhar que eu considero mais profissional, assim, menos brodagem e mais preto no branco, é o que está escrito, acabou. Esses 40 milhões, eu falei disso semana passada, outro colega também que trouxe essa informação foi o Vene Casagrande, muita gente duvidou, agora estão entendendo que de fato existe, eu vi a cláusula. A cláusula, ela determina que o valor que o Gerson teria a receber é mais ou menos isso, tá? É um pouco complexo, vou tentar simplificar. O valor que o Gerson teria que receber até o final do contrato em
direito de imagem, reveste como multa a favor do Flamengo por uma rescisão unilateral. Porque o pagamento de multa é uma rescisão unilateral, né? O Gerson está rescindindo com o Flamengo porque ele aceita uma proposta de outro clube que paga a multa rescisória. Não sou advogado, mas quando tomei conhecimento disso e pensei, como é que deixaram isso, essa cláusula no contrato? Né? Eu pensei, deveriam ter dito não, essa cláusula não, porque ela é muito nociva para o jogador. Deixa o jogador em situação muito ruim. Não sei, talvez algum advogado me convença do contrário, mas eu achei uma falha, né? Uma falha, porque deixou o jogador vulnerável. Esse dinheiro dá mais ou menos 6 milhões e 200, 300 mil euros. Significaria que os 25 virariam 31, né? E pouco, mais de 31 milhões de euros, né? Aliás, milhões de euros, né? Mais de 31 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá? E eles não vão abrir mão. Houve, inclusive, uma tentativa. A reunião foi na segunda passada, hoje é quarta, né? Então já tem aí 9 dias que aconteceu a reunião, que durou 10 minutos, tá? Foi super rápido. O Boto, o Gerson, representantes do jogador e tal, e o pessoal do Zenit. E pelo que entendi, entrou, inclusive, online, que nem nós estamos aqui agora. E foi dito, não, vamos conversar e tal, proposta, o Boto teria dito, olha, nós fizemos um acordo há 2 meses, né? Renovamos o contrato, vocês pediram a redução da multa e colocamos em 25 bilhões de euros. A multa é 25 bilhões de euros, descemos de 200 a 25, mas aí não tem negociação. É 25 para quem quiser levar, pagar os 25, ponto final. Não tem, aí encerrou a conversa. Houve tentativas ao longo desses últimos dias de negociação e a resposta foi a mesma do Flamengo, não tem negociação. Quer sair, quer levar o jogador, paga a multa rescisória. Exatamente igual o caso de La Cruz. Quando o Flamengo se interessou pelo jogador, então, no River Plate, procurou o time argentino, o River falou, não quero vender. Quer levar, paga a multa. Se acerta com ele, o Flamengo se acertou com o jogador e pagou a multa. O River não aceitou negociar. Nem abriu a possibilidade de conversas a respeito, porque não tinha interesse em vender o atleta. Vendeu pelo que estava estipulado como multa rescisória. A situação é muito parecida. Só que o De La Cruz saiu bem do River Plate. Eles aceitaram, entenderam que já estava lá há um bom tempo e que era oportunidade dele ganhar mais, dele abrir fronteiras no mercado brasileiro, e entenderam, tanto que ele saiu de lá campeão, né, ganhou um título, um troféu, aquela Supercopa desde no final da temporada. Ele deu várias entrevistas lá para a imprensa argentina, todo mundo sorridente. O Gerson ao contrário, porque essa relação está muito desgastada, Thiago, e o que piorou tudo foram essas manifestações recentes, anteriores, no começo do ano, de que o Flamengo não valorizaria o jogador e tudo mais, e depois eles sentaram e fizeram um acordo. E aí, tempos depois, 2 meses, depois, exatamente 2 meses, aí surge de novo essa história de sair para o futebol agora da Rússia, né? É claro que a proposta, pelo que se comenta, né? Embora sempre a fonte sempre é gente ligada ao jogador, né? Não vi ninguém até agora obter essa informação com o Zenit. Zenit, vocês vão pagar isso tudo aqui, mas enfim, deve ser isso mesmo, porque o apelo para você jogar no futebol russo hoje é financeiro. Né? Esportivamente não é uma boa opção pelas razões mais do que conhecidas do isolamento da Rússia, não só do futebol, em relação ao resto do mundo, né, por conta da guerra com a Ucrânia. Então não joga competições internacionais. Então, diante disso, quando começaram essas reclamações e depois vem um acordo, fumaram o cachimbo da paz, aí logo depois vem essa história de ir embora, às vésperas de um torneio importante, o jogador é capitão do time, isso irritou muitas pessoas. Claramente, isso a gente pode falar com toda segurança, ninguém vai dizer isso porque eles não serão indelicados a esse ponto. Mas se você chegar hoje e se fazendo a barba, olhando lá no espelho, o Boto, o BAP, pensando nisso, você deve pensar, tomara que vá embora, paga a grana e não perturba mais. Uma fonte até me falou o seguinte, imagina a situação do Boto, toda semana, ou semana sim, semana não, o pai do jogador batendo na porta dele para reclamar de alguma coisa. Ninguém aguenta isso. E é por aí mesmo. Eu acho que essa é uma relação profissional, gente. Como eu já falei antes, nenhuma empresa vai tolerar que um funcionário ou alguém a ele ligado se manifeste publicamente, rede social, no grupo de WhatsApp ou na mídia, contra essa empresa, de uma maneira que isso prejudique a imagem da empresa. No caso específico, a empresa cumpre suas obrigações. O Flamengo era um time caloteiro que não é há muito tempo. Paga salário em dia, cumpre aquilo que está combinado, então está no direito de se sentir incomodado. Eu acho que a carreira do Gerson poderia ser mais bem conduzida, né, pelo ótimo jogador que ele é e no momento bom que está vivendo, inclusive na seleção brasileira. É uma pena, mas é uma situação muito desconfortável. E não sei como é que isso vai ser agora em campo, né, cabeça do jogador, especialmente com relação ao torcedor do Flamengo, que se alguém pensou em jogar a torcida contra o clube, não funcionou não.
Ó, e aí, é a única coisa que, pela minha apuração, é um pouco diferente do Mauro, é que o BAP não quer abrir mão, mas o Boto, pelo que me falaram, abriria, Mauro. O Boto isso. tá tão... Não abre. Não abre mão. Não abre mão. Porque parece que fechado. O Boto estava sem paciência nenhuma não tem. já. Esquece isso. Os dois estão fechados também na questão. Eu até, pelo que eu entendi, o Boto está mais irritado ainda porque ele que lida com essa situação. Que é a função dele. O BAP ainda fica ali numa situação que ele está por cima, ele só determina, né? Ó, vamos nessa, vamos naquela, concordo e tal, ele dá o ok. O Boto é que tem um desgaste. E assim, a gente tem que entender o seguinte, se o Boto vai acertar, se vai errar, se vai contratar bem ou mal, a gente não sabe. Isso a gente vai saber mais adiante, quando essa passagem dele pelo Flamengo amadurecer. Mas a mentalidade desse dirigente, ela é diferente daqueles dirigentes que lá estavam. O Marcos Braz já é outro estilo, já mais boleirão e tal, aquele jeitão dele. Você pode preferir um ou outro, nenhum dos dois, tá? Com ele, claramente, as relações são outras. Assim, a coisa é mais profissional, eu diria, no sentido de que se discute isso aqui, é o que está escrito e acabou. E tá muito, assim, eles estão muito incomodados. O Boto também está bem incomodado pelo Caporé, bem irritado mesmo com a situação, porque ele que lida com isso, né? Ele acabou de acertar um contrato 2 meses antes, aí de repente fez essa história toda. Enfim, não tem essa divisão não, Thiago. Os dois estão bem irritados. E mais gente do clube está de saco cheio. Como eu falei aqui, né, eu vou trazer rapidinho essa cláusula que o Mauro citou, né, que eu tive acesso aqui, é o seguinte: caso é a cláusula pela qual o Gerson vai ter que pagar 40 milhões de reais ao Flamengo, além dos 25 milhões de euros da multa rescisória. Caso haja rescisão antecipada do presente contrato por iniciativa sem justa causa ou por culpa do concedente ou do atleta, ou como consequência da rescisão do contrato de trabalho havido entre clube e o atleta por justa causa, ou causa motivada por inadimplemento contratual do atleta, ou por iniciativa sem justa causa do atleta, o concedente, né, que é o Flamengo, e o atleta incorrerão solidariamente no pagamento de multa indenizatória em favor do Clube de Regatas do Flamengo, equivalente à totalidade do saldo restante do presente contrato, sem prejuízo da apuração de prejuízos adicionais causados ao Flamengo pela conduta do atleta ou do concedente. E assim, o Gerson teria que pagar 40 milhões de reais, para fechar, né? Ou seja, Mauro César Pereira, impossível o Gerson sair do Flamengo, falta só 1 minutinho e meio pra gente terminar o programa, mas impossível o Gerson sair do Flamengo, né, Mauro? 31 milhões de euros, impossível que o Zenit pague isso. A não ser que o Flamengo aceite negociar essa cláusula, né? Digamos, paga os 25 milhões e esse dinheiro paga parcelado, paga depois, me dá um jogador, não sei. Porque os 25 milhões eles não abrem mão. Esse dinheiro, né, que pode gerar até uma discussão jurídica, acredito, né, uma cláusula, isso pode gerar uma discussão. Pode até ser negociado ou acordado de outra forma. A informação é, os 25 milhões de euros pagos à vista, o Flamengo não abre mão. Agora, isso é um complicador, evidentemente, para a transferência do atleta.